Vamos lá. Voltamos à nossa reflexão, nosso pensamento, nossa proposta de pensar sobre o bem metafísico, ou o bem na metafísica. Deus, vivíamos ali no aquilo que chamam de pensamento cristão primitivo, aquele período da patrística, e o que nós vimos é que Deus ele não é imanente no sentido de estar aqui. Não, Deus é, nesse pensamento, aquele que criou. Ele não é o universo, é o que criou o universo, e esse é o bem. Ele que cria de fora, ele vai criar de fora para dentro. Ele não é o universo, ele faz o universo. É bem diferente com relação ao pensamento dos estoicos. E agora também o ser humano, ele é divino pela fé, e não mais as coisas que estão no universo e à nossa volta, tipo o vento, o sapo, a maré, enfim, essas coisas. Bem, e eu gostaria de passar, como foi já dito, para o pensamento cristão mais tardio, a partir do século X. E nesse período, nós vamos ter uma forma bem antológica de se pensar, que terá como princípio: se Deus é isto, então ele tem que existir. Que pode parecer até idiotice para nós hoje, mas ali tem um porquê, tem um fundamento, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse ponto de vista com vocês. Tá? E essa forma de pensar, ele parte desse princípio, mais uma vez. Se Deus é isso, então ele tem que existir. Em outras palavras, eu concluo pela existência de Deus a partir da definição que dou a Deus. É essa a questão. Você tem, e eu vou dar alguns exemplos, vou falar um pouco de Descartes, de Anselmo e de Leibniz, que são três pensadores que já estão nesse período de um cristianismo tardio, que vai desenvolver essa forma de pensar. A gente pode começar por Anselmo, e o Anselmo vai dizer nesse raciocínio: Deus é aquilo que mais grande, ou melhor colocando, Deus é aquilo que de mais grande que posso pensar. E aí a ideia é em tamanho mesmo, não em quantidade. Então, continuando o pensamento de Anselmo: se Deus é o que de mais grande, isso mesmo, não é de maior, é de mais grande, essa é a ideia. De mais grande eu posso pensar, ele tem que existir. Porque se não existir, aquilo que existir será mais grande do que Deus. Isso é uma coisa doida, né? Mas vamos tentar entender. E eu vou tentar entender falando um pouquinho também de Descartes, que ele vai ter um raciocínio bem parecido, só que com um outro elemento. Olha a ideia de Descartes. Descartes vai dizer lá nas Meditações Metafísicas, o texto dele, ele vai dizer assim, mais ou menos assim: se Deus é perfeito, ele tem que existir. Percebe? É o mesmo tipo de raciocínio. Continuando, mais uma vez. Se Deus é perfeito, ele tem que existir. Porque se ele não existisse, ficaria faltando alguma coisinha para ser perfeito. Então, entendendo essa questão aqui, Deus é perfeito, e a ideia de Leibniz não, de Descartes, e que é o mesmo raciocínio de Anselmo. Mas vamos partir do princípio de Descartes que nós comentamos agora. Deus é perfeito, ponto. Tá? Deus é perfeito, ponto. Esse é o raciocínio dele. Eu penso Deus, portanto, eu penso algo perfeito, ponto. Perceba o raciocínio dele. Continuando. Só que ele vai dizer, só que eu sou imperfeito. Entende? Se eu sou imperfeito, eu não poderia pensar algo perfeito. O fato de eu pensar Deus é um absurdo, porque ele é perfeito. E eu, imperfeito, não tem condições de pensar o perfeito.
Se eu penso, entende? Se eu penso. Isso é um absurdo. O que é permite, perdão, o que é que permite que eu, sendo imperfeito, pense Deus que é perfeito? Que eu tenha uma ideia de algo perfeito. Que é que permite? O próprio Deus. Ele é um ente perfeito que permite que eu mesmo, sendo imperfeito, pense algo perfeito. Deus. Viu? Os caras não são burros não, cabra. Você que talvez tenha pensado mal deles. Mas olha o raciocínio. Se você é imperfeito, como você pode pensar algo perfeito? Se você pensa algo perfeito, isso quer dizer que o perfeito está permitido que você, sendo imperfeito, pense o perfeito. Deus. Caramba! Ou seja, o fato de você, pequeno, pensar Deus, que é tão grande, é a prova que ele existe. No caso, da ideia de Anselmo, entende? Ele é tão grande, você é pequeno. O fato de você pensar Deus, que é tão grande, é a prova que ele existe. No caso aqui, o fato de você ser tão imperfeito, pensar Deus, que é tão perfeito, é a prova que ele existe. E a ideia de Leibniz é muito parecida. De vez grande ou perfeita, ele usa o termo infinito. Deus, no final das contas, é aquele que permite que você, sendo imperfeito, sendo pequeno, sendo finito, pense Deus na sua grandeza, na sua imperfeição, não Deus. Mas deixa eu formular isso melhor para ficar bem claro. Deus é aquele que permite você, sendo um imperfeito, pense Deus na sua imperfeição. Da forma que você é, você consegue pensar a perfeição. Você sendo finito, pense Deus na sua finitude. Você é pequeno, pense Deus, que é grande, na sua pequenez. É essa a ideia deles. Entende? Para estes, para Leibniz, para Descartes, para Anselmo, entre outros, esse pessoal que está nesse período aí, o próprio pensamento é a coisa que existe mais próxima de ter sido proporcionado por Deus. É o que existe de mais revelador da presença divina. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Então, perceba, para esse grupo de pensadores, que eu estou mostrando aqui 3 para vocês, para esse grupo de pensadores, o bem metafísico, isso é, Deus, ele é acessível e eu consigo acessar ele por causa dele. Porque sem ele eu nunca conseguiria acessá-lo. Porque eu não tenho condições de chegar até ele. Entende? Se você chega, se você consegue pensar, se você consegue sentir, se você consegue imaginar, se você, enfim, se você de alguma forma consegue chegar até ele e pensar ele como tão grande, como a sua perfeição, a sua infinitude e por aí vai, no seu poder, na sua onipotência, presença, enfim, esses atributos clássicos que damos a Deus e entre tantos outros, é porque ele permite. Porque se ele não permitisse, você não chegaria. E isso é uma prova que ele existe. Porque se não fosse isso, você não conseguiria nem imaginar Deus. Essa é a ideia desse povo, desse período aqui. Mas tem um outro que vai nos falar um pouco diferente, que também está nesse pensamento cristão tardio, que é a partir do século X, que é Tomás de Aquino. Ele está ali por volta de 1250 depois de Cristo. E Tomás de Aquino, ele vai dizer algumas frases bem interessantes. E eu vou declará-los aqui para você,
de forma sequencial. Ele vai dizer mais ou menos assim: o mundo é perfeito demais para ter nascido do nada. Mais uma vez, o mundo é pequeno demais. Perdão, o mundo é perfeito demais para ter nascido do nada. Outra, de Tomás Aquino. Tudo no mundo é movimento e nada se move por si mesmo. E aí, vamos começar a perceber. É preciso, para que algo se mova, que haja algum tipo de motor inaugural. Se tudo é movimento, entende? E se o mundo é perfeito demais para ter nascido do nada, você precisa de um motor. Outra de Aquino. Tudo que existe tem uma causa exterior. Portanto, se a causa também existe, é preciso que uma causa exterior lhe tenha causado. E aí, perceba que nós temos aqui, de causa em causa, você vai chegar a algo que seja a causa de si mesmo. E quem é a causa de si mesmo para Tomás de Aquino? Deus. Deus é a causa in summi. Isso é, causador de si mesmo. Entende? Então, como é que eu chego na ideia de Deus? Esse bem metafísico, nessa percepção de Tomás de Aquino, quando você percebe que aquilo que existe não existe do nada, existe a partir de algo ou de alguém. E quem é que vai causar? É a causa inicial, inaugural? Deus. Muito legal. Muito legal mesmo. No próximo vídeo, no próximo áudio, nós vamos estar falando de pensadores que não necessariamente são cristãos, mas estão num período ali da Renascença, pré-iluminismo, alguns já no iluminismo, que é Voltaire, Rousseau e Spinoza, que vai falar sobre essa ideia de Deus, não necessariamente o Deus do cristianismo, mas a ideia de Deus nesse período que vale a pena a gente refletir, esse Deus ainda transcendente. Ok? Voltamos já no próximo áudio, no próximo vídeo. Até já.